convidá-los a um texto da Palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. O capítulo é o de número 8. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8 e o versículo de número 14. Um texto muito conhecido da igreja, na qual nós tomaremos como base para a nossa breve meditação. Mateus capítulo 8, versículo 14. Se você achou, diga: eu achei. Assim nos diz a palavra de Deus. Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantando-se, os serviu. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Os que estão em pé podem tomar o seu assento, por favor. Meus queridos irmãos, esse texto que ora nós acabamos de ler é um texto que possui paralelo sinótico. Ou seja, tanto Mateus quanto Marcos e Lucas narram este mesmo evento. E esses eventos são retratados pelos evangelistas de maneira muito próxima e com ligeiras nuances. Marcos e Lucas vai mencionar que este milagre aconteceu após Jesus expulsar um demônio de um homem dentro da sinagoga de Cafarnaum. Porém, Mateus omite essa informação. Existem também alguns detalhes que nós podemos observar entre estes paralelos. Por exemplo, Mateus vai dizer que a sogra de Pedro está com febre. Mas Marcos vai dar um detalhe a mais. No seu relato, Marcos vai dizer que ela estava acamada e com febre. E Lucas, no seu relato, vai dizer que a sogra de Pedro estava jazendo com febre alta. Porque Lucas, sendo médico, ele vai dar um diagnóstico mais preciso e mais apurado. E ele vai dizer que a sogra de Pedro estava com muita febre. Nós vemos, queridos irmãos, que tanto Mateus quanto Marcos e Lucas vai dizer que depois que Jesus curou a sogra de Pedro, no final da tarde, no cair da tarde, na viração do dia, na desembocadura daquele dia, Jesus curou outros enfermos. Mas Mateus vai ser o único evangelista que vai utilizar aplicativos da teologia isaiana para justificar esses milagres. Porque ele diz no texto que lemos, para que se cumprisse o que fora dito
dito pelo profeta Isaías. De modo que Mateus é o único a usar os aplicativos de Isaías para justificar esses milagres que Jesus faz no cair da tarde. Outro fato que me chama a atenção, entre Mateus 8, Marcos 1 e Lucas 4, é que Mateus vai dizer que Jesus toca na mão da sogra de Pedro. Marcos, por sua vez, vai dizer que Jesus toca na mão dela, e o texto diz, e a levantou. E Lucas vai dizer que Jesus repreendeu a febre, e esta a deixou. É como se Lucas desse a impressão de que Jesus está se dirigindo à enfermidade. Ele fala para a enfermidade, ele repreende a enfermidade. E a palavra repreender usada no Evangelho de Lucas é a mesma palavra que é usada para repreender demônios. Não que nós temos base para dizer que a febre desta mulher tenha sido causada por demônios. Mas Lucas usa a mesma palavra que é utilizada para repreender demônios para Jesus quando ele vai repreender a febre. Mas nós vemos que o texto é categórico, é claro, em dizer que Jesus está na casa de Pedro. E Jesus, estando na casa de Pedro, o texto diz que ele vê a sua sogra jazendo em febre. Queridos irmãos, na verdade Pedro era de Betsaida e ele se muda dessa região para Cafarnaum, provavelmente para ficar mais perto de Jesus. Porque Cafarnaum, queridos irmãos, era o quartel-general do ministério de Jesus. E Cafarnaum é mencionada novamente aqui por Mateus. Ele já havia mencionado Cafarnaum no capítulo 4. E aqui ele menciona Cafarnaum novamente, porque é nesta cidade que Jesus cura um paralítico, servo do centurião. É nessa cidade, queridos irmãos, que Jesus cura o filho de um oficial romano que também estava com febre. É nessa cidade que Jesus cura um paralítico que é trazido por 4 amigos e que destelha a casa de Pedro, o telhado da casa, e faz com que aquela maca entrasse dentro da casa. É nessa mesma casa que Jesus está. E o texto nos diz, e Jesus entrando. E Jesus entrando. Porque quando Jesus entra na situação, a coisa é diferente. Quando Jesus entra na situação, milagres acontecem. Paralíticos são tocados. Pessoas que estão com problemas e dificuldades são alcançadas pela graça daquele que é poderoso em força, forte em poder. E o texto diz, e Jesus entrando na casa de Pedro. Glória a Deus. A casa de Pedro, queridos irmãos, se nós analisarmos os relatos de Marcos e de Lucas, era uma casa que ficava muito próxima da sinagoga. Então qual é o contexto? Jesus expulsa um espírito mau, um demônio de um homem na sinagoga num sábado. E depois que Jesus faz isso, ele se dirige na casa de Pedro, que ficava próximo da sinagoga. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Existe uma casa que atende a essa descrição e que foi achada arqueologicamente. Existe uma casa próximo de uma sinagoga, uma casa antiga, datada do 1º século, que atende a essa descrição.
E arqueólogos acham razoável dizer que esta casa é a casa de Pedro. E nesta casa, Pedro não morava sozinho, não. É dito lá em Marcos, no capítulo 1, que a casa era de Simão e de André, seu irmão. Opa! Aleluia! Então quem morava na casa era Pedro e seu irmão André. E além de Pedro e além de André, a sogra de Pedro morava dentro da casa. E paz, meus senhores, Edwards, um comentarista, vai dizer, James Edwards, que é razoável dizer que Jesus morasse também dentro dessa casa. E se essa tese estiver correta, se Jesus morava com Pedro dentro daquela casa, alguém poderia dizer, como é que pode uma casa que Jesus mora ter alguém doente lá dentro? Como é que pode uma casa onde Jesus mora ter alguém precisando de um milagre, ter alguém enfermo? E eu digo para você que o fato de Jesus morar numa casa não significa que não vai ter problemas, não significa que não vai ter dificuldade. Mas deixa eu dizer outra coisa: se Jesus estiver dentro da casa, o negócio vai ser bem diferente de quando Jesus não está. Ei! Quando o problema bater na sua porta, quando a dificuldade bater na sua porta, quando a enfermidade bater na sua porta, ela vai dar de cara com Jesus. Porque se Jesus estiver na sua casa, Ele vai dar uma resposta diferente para o problema por ele. Irmãos, se alguém diz para você que servir a Deus vai ser fácil, está mentindo. É mentiroso. Vai ter dificuldade, vai ter problema, vai ter mês que a grana vai ficar curta na sua casa, ou é só na minha que fica? Mas se Jesus, aleluia, está dentro da casa, tem jeito, tem solução, porque Jesus cura a sogra, eita, Jesus cura irmão, Ele cura marido, Ele cura filho, Ele cura filha, Ele cura esposa. Ele é o Deus que alcança a nossa família. Ele está no meio da casa. Aleluia. E o texto diz, versículo 14: e Jesus, entrando na casa de Pedro, e quando Jesus entra ali, a sua percepção está apurada. Eita glória! Aleluia, Jesus! Ele entra e ele sabe onde está o problema. Aleluia! Ele entra e ele sabe onde está a dificuldade. Ele entra e ele sabe onde está o ponto, deixa eu usar uma expressão meio técnica, nevrálgico da situação. Ele entra e ele sabe aonde ele vai tocar. Ele entra e ele sabe aonde ele vai mexer, aonde ele vai alcançar, aonde ele vai agir. Porque aquilo que você não pode fazer, irmãos, Jesus faz. Jesus está na casa. E esse é o X da coisa. É Jesus estar. Presença, eu falei isso aqui domingo. A presença de Deus é o melhor presente que nós podemos contar. A promessa de Deus, mais linda, mais abundante, mais eloquente, mais forte, é quando Ele promete para nós a sua própria presença. Ele diz para Isaac, eu serei contigo. Ele diz para Moisés, Moisés, eu serei contigo. Aí Moisés, Senhor, eu não sei falar, eu serei com a tua boca. Eu vou ser contigo. Aonde você for, eu vou com você. A minha presença vai.
E é neste mesmo evangelho, pode ter, irmão, se tu não der glória, que Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Ei, é feriado, ele vai estar lá. Ah não, mas é Natal, Papai Noel não vai estar, mas ele vai estar. Toda hora, cada segundo, a presença dele vai estar. Aleluia! Ele vai na nossa frente. Isaías diz, Deus diz através do profeta: eis que irei adiante de ti. Deus está na frente. Quando o povo estava atravessando o mar, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo à frente e depois mandou um anjo atrás, a retaguarda do povo. Deus está à frente, mas Deus também está atrás. Aí vem o salmista, Salmo 91: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à direita. Ele está ao nosso lado, Ele está na frente, Ele está atrás, Ele está do lado, Ele está embaixo, porque o salmista também diz: se eu pegar o meu leito, a minha cama, e descer os abismos, lá o Senhor vai estar. Deus está do lado, na frente, atrás, embaixo, mas Ele também está em cima, porque Ele é o Altíssimo. Ele está acima, mas Ele também está à volta, porque o salmista também diz que como os muros estão à volta de Jerusalém, assim o Senhor estará em volta ou ao redor do seu povo. Presença de Deus. Glória a Deus. Presença de Deus. Se Ele estiver dentro da casa, você vai vencer essa dificuldade. Se Ele estiver dentro da casa, Ele vai restaurar a sua casa, a sua família. Se Ele estiver dentro da casa, irmãos, Ele restaura o seu marido, o seu filho, o seu ministério. Ele está na casa para agir. Ele está na casa para trabalhar. Jesus veio à sogra de Pedro. Tem gente que faz piada e diz que foi o único milagre que Jesus se arrependeu de ter feito, foi curar a sogra de Pedro. Mas irmãos, as sogras são uma bênção. Pare com isso. Jesus cura a sogra, Jesus cura marido, Jesus cura esposa, Jesus cura irmão. Aleluia. E Jesus vê a sogra. Se diz que é sogra, é porque Pedro foi casado em algum momento. Aleluia. A Bíblia não dá muitos detalhes de quem foi a mulher de Pedro. Fato é que ele havia sido casado em algum momento. Alguns entendem que quando Pedro começa a seguir Jesus, a mulher dele já havia falecido e que ele era viúvo. E ele passou então a cuidar da sua sogra. E é por isso que ela mora dentro da casa dele. E isso é razoavelmente plausível, porque nós não vemos aqui no texto, em nenhum outro lugar, ela ajudando a mãe. É dito que quando a sogra de Pedro é curada, ela se levanta para seguir, mas a mulher de Pedro não aparece. Aí o texto diz: e Jesus viu Aleluia. a sogra de Pedro jazendo com febre. Irmãos, a expressão febre aqui no texto grego dá ideia de fogo, é a mesma palavra para fogo. A mulher estava queimando em febre. Lucas, que era médico, diz que a febre era alta. E há um motivo para isso. Quem quer que eu pare, diga amém. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. A cidade de Cafarnaum, ela era localizada, escute, a 213 metros abaixo do nível do mar. E essa região, essa cidade, era conhecida pela sua região ali úmida. E era um lugar propício para determinados tipos de doença, como por exemplo, a malária. E é razoável supor que essa enfermidade dessa mulher aqui fosse malária. D.A. Carson, que é um comentarista, um teólogo que comenta esse texto, ele vai dizer que é tentador dizer isso, sugerir isso.
Mas o texto vai dizer, sendo malária, ou sendo febre alta, ou sendo a enfermidade que for, que Jesus toca na mão. Oh, Jesus, aleluia. Nós vemos alguns lugares que Deus toca. Às vezes tem gente que toca em Jesus, às vezes Jesus toca nas pessoas também. Em Jacó, o anjo barra homem barra Deus, porque esse mesmo personagem é chamado em Gênesis de anjo, é chamado de homem e é chamado de Deus. Tocou Jacó na sua coxa e ele saiu manquejando da cena dizendo: eu encontrei Deus, eu vi Deus face a face. Deus toca na coxa. Aleluia. Jeremias, Deus tocou na boca. Jeremias 1:9, o Senhor tocou na minha boca e disse: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Ele toca na boca, ele toca na coxa, ele toca na mão. Mas os toques de Deus são toques soberanos. São toques que transformam histórias. São toques abençoadores. E já diz um hino muito conhecido: basta que me toque, Senhor, para minha alma cansada vencer. Queridos irmãos, no meio do problema, Deus vai tocar em você. E é graças a esses toques de Deus que nós somos restaurados. E é por isso que eu creio na palavra de Deus. Porque através de um toque de Deus, usando um profeta seu, que eu fui restaurado de um estado de depressão profunda. E quando eu fui tocado, a minha vida mudou. Porque Deus toca vidas para transformar, Ele toca para transformar situações. Ele toca e a enfermidade vai embora. Ele toca e a alma é sarada. Ele toca e milagres acontecem. Tocou-lhe na mão. O texto vai dizer: e a febre a deixou. E olha o que é que o texto vai dizer para a gente encerrar. E ela levantou e serviu a todos. Tanto Mateus 8, Marcos 1, Lucas 4 vai dizer a mesma coisa, que ela se levantou e serviu. E Marcos vai dar esse detalhe que eu acho lindo. E Jesus tocando e a colocando de pé. Irmão, olha isso. Glória a Deus. Jesus vai te tocar para te colocar de pé. Meu Deus. Só 3 pessoas pegou, meu Deus. Isso dá trabalho, irmão, estudar isso aqui, tá? Estou escrevendo um comentário de Mateus, que, meu Deus do céu, cada vez que eu sento na frente do computador, eu vou escrevendo e não quero parar mais. Jesus colocou ela de pé. Talvez alguém disse assim: dessa ela não escapa mais. Não, essa situação vai deixar ele prostrado. Agora ele não se levanta mais. Agora ela não se levanta mais. Jesus está dentro da casa. Para tocar e te colocar de pé. Ele vai te levantar. Ele vai levantar ministérios que estão caídos. Ele vai levantar sonhos que já estão na ótica humana, que já estão frustrados. Ele vai levantar pessoas. Ele vai levantar homens. Ele vai levantar mulheres. Ele vai levantar pessoas. Veja, pastor Lembro, que coisa linda. Jesus toca para levantar. Aleluia. E quando tem gente que quer derrubar, Deus quer levantar. E quando tem gente que diz assim: ei, você viu quem caiu? Aí você responde: eu não quero saber quem caiu, eu quero saber quem Deus está levantando. Porque o Deus que eu sigo é o Deus que levanta os caídos. Ela se levanta para servir. Ela se levanta e serve. Deus vai te levantar para servir. Sua
a irmã Isa levantou a mão ali. Deus vai te levantar para servir. Aquilo que não está servindo mais, Deus vai fazer servir. Aquilo que estava caído, Deus vai colocar de pé para servir. E Mateus vai fechar a questão dizendo que no final do dia, no cair do dia, à tarde, vieram muitos enfermos. E Jesus curou eles. Ele expulsou demônios. Ele curou vidas. Mas o que eu acho interessante é que tanto Mateus quanto Lucas, eles vão dar a impressão de ampliar o poder de Jesus, porque ele diz, tanto Mateus quanto Lucas diz que Jesus a todos curou, todos. Marcos vai dizer que ele curou muitos, mas Lucas e Mateus vai dizer que ele curou todos. Ei, o que Deus vai fazer é totalidade, irmão. Não vai ficar na metade, é tudo. Para que se cumprisse o que foi dito através do profeta Isaías. Ele está se referindo a Isaías 53:4. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Jesus está aqui dentro dessa casa. Aleluia! Ele vai trazer cura para você. Ele vai trazer restauração para a sua vida. Ele vai te colocar de pé novamente para você caminhar, para você andar. Quem sabe você chegou aqui como aquela mulher curvada. Vai sair daqui endireitada. Vai sair daqui de pé. Vai sair daqui diante de Deus restaurado. Porque o nosso Deus é o Deus que toca. E os toques de Deus são soberanos. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Glória! Deus usa cada pessoa numa área. E eu sei que é difícil que Deus me conceda revelações e profecias. E não é porque eu não creio, não. Eu creio em profecias. Eu creio no dom de profetizar. Mas Deus usa cada um de uma forma. E simplesmente o Senhor manda eu te dizer isto. Que Ele está entrando hoje na sua casa para resolver a raiz do problema. E aquilo que estava fraco, aquilo que estava para baixo, o Senhor vai endireitar. E o nome dele vai ser glorificado. Você pode aplaudir a Ele? Ô glória, você crê nessa palavra aí ou não? Que palavra rica, que palavra forte. Quero convidar todos vocês aqui na frente, quero que vocês estendam as suas mãos. Quero falar só o que está no texto aqui, me dá aqui rapidinho. Pastor Renato pregando e Deus falou comigo e Deus falou para me fazer um negócio aqui. Veja que são apenas 4 versos. Jesus entrou na casa de Pedro e viu. Primeira coisa, ele viu. O que é que ele viu? Que a sogra de Pedro estava enferma. Em sequência, a Bíblia diz o quê? Que Jesus tocou aonde? Quando Jesus tocou na mão, aí em sequência diz assim, que a febre a deixou. Verso 17 diz, e assim se cumpriu. Jesus entrou, viu, tocou na mão. Quando ele toca na mão, ela é curada. E assim se cumpriu. O que? Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Hoje você vai vir aqui na frente, eu não vou orar, você só vai vir receber o que Deus vai te entregar. Eu não sei o que você precisa, você vai vir aqui na frente, nós só vamos ungir a sua mão. Quero que você venha com as mãos estendidas. É só para quem crê, só para quem acredita, só para quem veio buscar algo de Deus aqui. Isso, venha. Eu só vou tocar na sua mão. Puxa a minha mão aqui. Quando a pastora Thaísa canta o hino, você vai receber. Fecha os seus olhos aí, estenda as mãos. Eu vou passar tocando nas mãos de vocês, hein? Porque hoje vocês estão recebendo algo. Jesus entrou na casa. Jesus entrou na casa. Jesus entrou na casa. Viu uma enfermidade? Está dizendo, seja curado. Seja curada. Seja curado. Isso. Receba libertação, restauração. Agora.
Eu não sei o que você precisa, mas Jesus entrou na casa e viu. 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 Jesus entrou na casa e viu o que você precisa. Então receba. Então receba. Receba. Receba, porque Jesus entrou aqui e viu. Ele viu. Ele viu. Ele viu. Receba agora. Porque existe uma palavra sendo cumprida. Existe uma palavra sendo liberada. Agora, em nome de Jesus, ele entrou e viu. Ele entrou e viu. Ele entrou e viu. Ele entrou e viu. Seja curado, seja agora. Me levas pelo fogo. Isso, vai recebendo aí, porque ele está entregando para quem vem buscar. Só quem confia, diga. Me confio em ti. Se você confia, canta forte. Tem pessoa sendo curada agora. Eu creio que isso. Receba agora o que você veio buscar agora. Porque ele entrou na casa e viu. Ele entrou na casa e te enxergou. Você não sai do mesmo jeito. Você não sai da mesma forma. Você sai livre. Você sai liberto. Levante as suas mãos o mais alto que você puder e aplauda, glorifique a mão do Senhor. Amém, gente? Pode voltar para os seus lugares. O milagre aconteceu a partir do toque na mão. Então, hoje o seu milagre aconteceu a partir do toque na mão. Você recebeu um toque aí, porque hoje você vai sair daqui com algo diferente. Amém? Vamos encerrar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Domingo nós estamos aqui com o culto da família, mais cedo, né, às 18 horas. Não perca, culto de missões, tá? Então não perca, traga um convidado, faça uma missão. Convide um vizinho, convide um amigo, convide alguém que não é crente, que está afastado.